Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Thiago Félix, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube e nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo aí, principalmente para os próximos meses, que trata-se do assunto de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil. Conhecimentos bancários. O assunto de conhecimentos bancários começa, obviamente, entendendo aí a estrutura do sistema financeiro nacional. É o primeiro ponto que nós vamos abordar nessa videoaula. Acompanhe aqui na tela. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional, parte 1. Bom, para entendermos o sistema financeiro, para entendermos essa disciplina de conhecimentos bancários, vamos para esses conceitos básicos aqui, esses conceitos basilares. Vamos aqui para definição. E aqui eu preciso que você entenda da seguinte forma: o sistema financeiro, de uma forma geral, ele é composto aí por dois elementos. Nós vamos ter dois elementos aí principais, podemos assim dizer, basilares. Os agentes superavitários, que é aquela turma que tem o dinheiro sobrando, e os agentes deficitários, que é aquela turma que está faltando dinheiro, que o dinheiro não é suficiente para cobrir todas as contas aí até o final do mês. Então vamos entender a seguinte situação. Esse cara aqui, o agente superavitário, ele tem grana, está sobrando. Então, com essa sobra de dinheiro, ele pensa: quero investir. Em contrapartida, o agente deficitário, né, tá faltando dinheiro, ele não consegue fechar as contas ali no final do mês, está faltando grana, ele vai precisar de recursos para pagar as contas ali. Então, quem que ele vai buscar? Ele vai buscar no sistema financeiro uma instituição que popularmente a gente conhece como banco. O banco vai ser o responsável por fazer essa intermediação financeira. Ele vai pegar os recursos do agente superavitário e vai dar a esse agente, através de algum retorno, uma rentabilidade para os seus investimentos, e esse dinheiro que está no banco ele vai repassar para o agente deficitário através de empréstimo. Então, é basicamente o mesmo dinheiro. O dinheiro que o agente superavitário empresta, o dinheiro que o agente superavitário coloca no banco, o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para o agente deficitário. Esse é o conceito básico do sistema financeiro. É um conjunto de instituições que promovem a intermediação financeira. É um encontro entre credores e tomadores de recursos. Entendendo o sistema financeiro dentro da nossa Constituição Federal, no seu artigo 192. O sistema financeiro nacional nada mais é ou é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, e será regulado por leis complementares, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, observe aqui que o conceito de sistema financeiro ou o seu objetivo, para que ele serve, para que ele foi criado, está destacado aí na nossa Constituição Federal. Isso nos mostra que ele é organizado, que tem uma base legal, ok? Então vamos lá. Entendendo aqui a estrutura do sistema financeiro nacional, propriamente dita. Dentro dessa estrutura do sistema financeiro, nós vamos ter aqui três níveis. Vamos ter, no primeiro nível, o que nós vamos chamar de órgãos normativos, aqueles órgãos que estabelecerão diretrizes gerais para o funcionamento do sistema financeiro. Nós vamos ter, num segundo nível, as entidades supervisoras, que são aquelas que basicamente vão fiscalizar as demais entidades, aquelas que operam no sistema financeiro. E, enfim, terceiro nível, temos as entidades operadoras, que são essas que vão executar as atividades do sistema financeiro nacional propriamente dito, tá? Então vamos focar aqui nessa primeira aula, nos órgãos normativos. E nós temos aqui o primeiro órgão normativo, o CMN, que é o chamado chefão do sistema financeiro, que significa Conselho Monetário Nacional. E aí, para nós entendermos aí de uma forma geral o sistema financeiro, observe o seguinte: nós temos aqui o CMN que vai cuidar de basicamente quatro mercados. O mercado monetário, que cuida da moeda,
o mercado de crédito, que trata das operações de empréstimo, financiamento, o mercado de capitais, que vai tratar de valores imobiliários, e o mercado de câmbio, que é basicamente a troca da moeda nacional por uma moeda estrangeira, compra e venda de moeda. O CMN vai regular esses quatro mercados. Nas aulas posteriores, nós vamos falar um pouco mais sobre estes quatro mercados aí, vamos destrinchar eles. Então tá, no topo da estrutura do sistema financeiro nós temos o CMN, o Conselho Monetário Nacional, que é o chefão. Já já a gente vai destrinchar cada um das atividades, das atribuições do CMN. Logo abaixo dele, como entidades aqui supervisoras, nós vamos ter dois representantes desse nível, duas entidades supervisoras, que é o Banco Central do Brasil e a CVM. Elas vão atuar no sentido de supervisionar as entidades aqui que estão abaixo delas. No caso do Banco Central do Brasil, ele vai regular, vai fiscalizar, vai estabelecer diretrizes de funcionamento aí de bancos e caixas econômicas, de administradoras de consórcio, de cooperativas de crédito, de corretoras e distribuidoras, de instituições de pagamento e outras instituições aí do sistema financeiro. Nós vamos destacar cada uma delas. Por outro lado, nós temos aqui o CVM, a CVM, que significa Comissão de Valores Imobiliários. Ela vai cuidar, vai supervisionar especificamente do mercado de capitais, dos valores imobiliários, que nós vamos, em aulas futuras, dizer o que significa isso, mas como um dos principais representantes do mercado de capitais, nós temos as ações. Ações é um tipo de valor mobiliário. Nós vamos detalhar depois o que significa isso aí, ok? Mas assim, o sistema financeiro nacional, chefiado aí pelo CMN, e como entidades supervisoras, vai ter aqui Banco Central e a CVM. A CVM vai cuidar da parte de mercado de capitais. E dentro da estrutura das entidades operadoras no mercado de capitais, a gente vai ter aqui Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros e, de alguma forma, as empresas de capital aberto, as empresas SA. Ok? Vamos lá, continuando. Dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nós temos também um outro mercado, que é o mercado de seguros privados. Nesse mercado de seguros privados, a gente vai ter também um representante do órgão normativo. Nós vamos ter um órgão normativo, que é o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguro Privado, que é quem vai estabelecer as diretrizes específicas para esse segmento de seguros privados. Como entidade supervisora do mercado de seguros privados, nós vamos ter a SUSEP, que é equivalente aqui, né, ao Banco Central, a CVM, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é quem vai regular esse mercado. No terceiro nível desse segmento aqui de seguros, como entidades operadoras, quem vai fazer parte? Empresas seguradoras e resseguradoras, entidades abertas de previdência e sociedades de capitalização. Vamos também tratar sobre isso aí especificamente em algumas aulas futuras. E um outro mercado que existe dentro da estrutura do sistema financeiro é o mercado de previdência fechada, que tem como órgão máximo o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que vai estabelecer essas diretrizes para esse mercado de previdência fechada. Que já já também nós vamos explicar o que significa isso, o que ele faz, para que ele serve. E como órgão supervisor do mercado de previdência fechada, a gente vai ter a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E dentro das entidades dentre as entidades operadoras do mercado de previdência fechada, nós vamos ter de fato as entidades fechadas de previdência complementar, que são os famosos fundos de pensão, dentre os quais nós vamos ter aí a Previ do Banco do Brasil, a Petrus da Petrobras, Postalis, que é o fundo de pensão do Correio, e por aí vai. Em aulas futuras, nós vamos destrinchar cada um desses elementos. Ok. Falaremos agora, então, do CMN, Conselho Monetário Nacional, o chefão do sistema financeiro. O que é isso? O CMN ele foi criado pela Lei 4595 de 64. É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele responde pelas diretrizes gerais sobre moeda e crédito. Ele também é responsável pela formulação da política macroeconômica do governo federal. E entenda uma coisa, o CMN ele não coloca a mão na massa, ele não faz nada, ele manda fazer, ok?
Não existe um prédio com o nome CMN, não existe uma instituição, um órgão com o nome de CMN. O CMN nada mais é do que um conselho formado por 3 pessoas, que nós vamos já explicar quem são esses 3 elementos. Mas eu já coloco aqui na tela para adiantar. O que é o CMN? Quem compõe o CMN? O CMN ele vai ser composto aí por 3 indivíduos, entre eles o ministro da Economia, que é o presidente do conselho, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. São esses 3 elementos aí que compõem o CMN. E aqui eu abro um parêntese para chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. Até o final do governo Bolsonaro, em 31 de dezembro de 2022, nós tínhamos a composição do CMN dessa forma. Existia lá o ministro da Economia. Quando o Lula toma posse em 1º de janeiro de 2023, ele muda, ele altera novamente o nome do Ministério de Economia para Ministério da Fazenda. Só que o que nós precisamos entender? Para o edital, para a prova específica do concurso do Banco do Brasil, o que vale é o que estava em vigor até a data de publicação do edital. E na data de publicação do edital do Banco do Brasil, a composição do CMN era dessa forma que está aqui na tela, tá? Ministro da Economia, presidente do Banco Central e secretário especial da Fazenda. Então, é esse assunto que vai ser cobrado na sua prova do Banco do Brasil para esse concurso de 2023, ok? Beleza, então vamos lá. Esse aqui são os elementos aí, as pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional, esses 3 indivíduos. Então, o que esses 3 indivíduos aí, através do CMN, vão fazer? Para que eles estão lá? Muita atenção aqui, isso aqui é assunto de prova. É cobrado muito as atribuições do CMN. Uma delas, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Ou seja, o CMN vai estabelecer as diretrizes gerais para as operações de empréstimo e financiamento. Outra atribuição do CMN, limitar, sempre que necessário, as taxas de juros de operações e serviços bancários ou financeiros. Basicamente, os bancos que operam no sistema financeiro nacional, eles não podem, de certa forma, cobrar qualquer taxa de juros sobre as operações de crédito. Tem ali uns limites, tem uns parâmetros. E esses parâmetros, esses limites, vão ser estabelecidos pelo CMN. Outra atribuição, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central ele cuida, na prática, da política monetária do governo federal. Nós vamos ver isso em aulas futuras. E dentro dessa atribuição do Banco Central de cuidar da política monetária, ele elabora alguns orçamentos e tais orçamentos, para ter uma validade, vai depender da aprovação do CMN. Outra atividade do CMN, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Ou seja, de uma forma geral, o CMN vai propor, de alguma forma, meios, mecanismos para que as instituições que atuam no mercado financeiro sejam aperfeiçoadas, sejam melhoradas, né? Vai buscar, talvez até em modelos externos em outros países, o que funciona lá no sistema financeiro e que pode também funcionar aqui no Brasil. Então, eles vão estar de olho no que está acontecendo lá fora e tentar implantar aqui no Brasil de alguma forma, para tentar melhorar, né? Repetindo, estabelecendo diretrizes gerais para isso. Outra atividade do CMN, regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades no CFN, no SFN, mais a aplicação das penalidades previstas. Ou seja, olha só, regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades no SFN. Ou seja, todos aqueles órgãos, entidades, empresas, enfim, que estão na estrutura do sistema financeiro nacional, elas vão ter a sua regulação feita pelo CMN. Ou seja, vão estar sujeitas ali, né, às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. É ele que dá a palavra final, é ele que manda. Ok. Mais um ponto aqui importante das atribuições do CMN. Fixar as metas de inflação. Dentro da política monetária de um país, um dos pontos em que a equipe econômica mais se preocupa é com a inflação.
E para que a inflação esteja sob controle e até para que ela possa ser gerenciada, é estipulada aí, de tempo em tempo, basicamente de 3 em 3 anos, vamos detalhar isso aí em aulas futuras, metas da inflação. A equipe econômica se reúne, o CMN se reúne, né? O ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Receita Federal e vão dizer: olha, para os próximos anos a meta da inflação é tal. Nesse governo do presidente Bolsonaro, que se encerrou, a meta fixada para a inflação era de 4,5% ao ano. Então, o CMN é que estipula esse número. E o Banco Central é que vai correr atrás para tentar deixar a inflação dentro dessa meta aí. Vamos explicar isso aí em aulas futuras. Mas basta que você saiba que essa meta de inflação ela é estipulada pelo CMN, ok? Mais uma atribuição do CMN: coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Ou seja, esses elementos aí que são itens importantes da política econômica do governo tem a coordenação feita pelo CMN, lógico, né? Por esses três indivíduos aí que nós falamos no início. O CMN vai coordenar essas políticas de modo que funcione, que faça o Brasil funcionar, que faça a economia do Brasil funcionar, no que tange à sua moeda, ao crédito, ao orçamento do governo, eh, a questão fiscal, a questão da dívida pública, quanto é que o governo está devendo, como é que está a dívida pública, os recursos que tem em caixa do governo federal são suficientes para arcar com as despesas, sim ou não? É, caso não haja dinheiro suficiente para o governo cumprir com as suas obrigações, o CMN vai de alguma forma ali coordenar para que haja recursos e vai usar o Banco Central para isso. A gente vai ver isso na prática quando estivermos tratando do Banco Central. Mas basta que você saiba que essa coordenação para o atingimento dessas metas, para o atingimento dos objetivos do governo no que tange a economia, o CMN vai estar lá coordenando, ok? Coordenando, não colocando a mão na massa, mas está coordenando. Outra atribuição do CMN, do Conselho Monetário Nacional: zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que é isso? Liquidez e solvência. Duas palavras-chave que você precisa gravar para a sua prova. Liquidez se refere à quantidade de dinheiro espécie disponível. Isso, nesse sentido aqui, né, pelas instituições financeiras. O que é isso? Liquidez é a capacidade dos bancos, das instituições financeiras, de disponibilizar aos clientes a moeda em espécie. Liquidez é isso, é ter moeda em espécie para, em alguma crise ou para que em algum momento estratégico tenha dinheiro suficiente para devolver aos clientes que depositaram na instituição. Um exemplo sobre isso, e é importante falar sobre isso já nessa primeira aula, é que existem alguns países que mostraram aí problemas de liquidez. Um exemplo bem recente foi na Nigéria, onde o governo da Nigéria trocou a moeda, assim como o Brasil fez lá em 94, que trocou de uma outra moeda para o real. A Nigéria fez isso também recentemente, de modo que na Nigéria a moeda antiga não estava mais sendo aceita pelos comerciantes. Então, quem tinha moeda antiga estava correndo aos bancos para trocar pela moeda nova. Mas o problema é que o país está sofrendo com uma crise de liquidez, de modo que não tem moeda suficiente para todo mundo. Então, gerou-se um caos ali. Esse é um exemplo bem claro de problema de liquidez, falta de recursos, falta de moeda. Ok? Então, dentro do âmbito do sistema financeiro nacional, o CMN ele vai cuidar, ele vai zelar para que haja liquidez nas instituições, para que as instituições tenham recurso em espécie suficiente para quando precisar. Ok? Então, é o CMN que zela pelas instituições nesse sentido de liquidez e também no sentido de solvência. Outra palavra-chave, solvência. O que é solvência? Solvência se refere à capacidade das empresas de cumprir com as suas obrigações, de pagar suas dívidas, de pagar os seus compromissos.
Imagine a seguinte situação, que uma empresa ela fica endividada de tal modo que ela não consiga pagar as suas dívidas. Isso vai gerar um problema não somente para a empresa, mas para as empresas que dependiam dela, trazendo todo um problema em efeito cascata às instituições que de alguma forma compõem o sistema. Como nós estamos tratando de sistema financeiro nacional, imagine a seguinte situação: se um banco quebra, não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, não tem dinheiro para pagar, para dar a quem depositou lá no banco. Como é que fica nesse caso? Outros bancos emprestaram dinheiro para esse banco que quebrou. Ele está insolvente, não tem condições de pagar as suas despesas, as suas dívidas. Ele pode ocasionar a quebra de outros bancos. Então, quando o CMN ele tem a atribuição de zelar pela liquidez e solvência das instituições, nós estamos querendo dizer que ele vai cuidar para que as instituições do sistema financeiro nacional tenham recursos disponíveis para a população sacar, liquidez, e para que as instituições tenham uma saúde financeira favorável. Isso é solvência. Saúde financeira favorável. Tenha condições de liquidar as suas dívidas, caso necessário. Ok? Então, o CMN ele tem no escopo das suas atribuições aí essa tarefa importantíssima, zelar pela liquidez e solvência. Esse assunto específico, esse ponto, essa atribuição específica, ela é muito cobrada em concursos. Então, é sempre interessante gravar, lembrar, porque pode cair na sua prova, ok? Então, finalizando aqui, as atribuições do CMN: orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Opa, como assim? Galera, um banco não pode é, emprestar da forma que quiser o dinheiro que está lá no caixa. Essa forma de emprestar o dinheiro, para onde vai? Ah, vai para o agro, vai para a indústria, vai para, enfim, sei lá, para investimento, desenvolvimento. Essa orientação acerca da aplicação dos recursos, ela não pode ser feita de qualquer forma pelos bancos. Há uma orientação que vai ser dada pelo sistema financeiro, pelo CMN, no sentido de que, se o país, por exemplo, precisa que a agricultura seja desenvolvida de uma forma melhor, então ele vai orientar para que seja aplicado recursos para a agricultura. O país está com um problema sério de habitação, poucas pessoas têm casa, precisamos fomentar o mercado de casas, o setor de habitação no país. Então o CMN pode orientar que os recursos dos bancos sejam usados para emprestar para a habitação. Então, assim, essa orientação acerca de onde os bancos vão aplicar os seus recursos, vai emprestar o dinheiro, ela é feita pelo CMN, ok? Então, tudo isso aí é com base na orientação que vem do governo. O governo que está no poder, ele analisando de forma macro as necessidades do país, ele vai usar o CMN para dizer onde as instituições devem alocar os seus recursos, devem aplicar os seus recursos. E para fechar aqui as atribuições do CMN: expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Até como uma forma de fiscalizar, de controlar a saúde financeira das empresas e dar um certo padrão de contabilidade nas empresas que principalmente atuam no mercado aberto, o sistema expede essas normas gerais de contabilidade para que as empresas atendam, de modo que fica mais fácil fiscalizá-las, né? Que fica de uma forma padrão, ok? Então, são essas aí as atribuições do CMN, que é constantemente cobrado em prova. É um conteúdo basilar, básico, para que você possa se sair bem nas provas de bancos. Dica de ouro. Olha só, galera, extremamente interessante isso aqui, ó. Quando as bancas vão cobrar sobre diretrizes, ou vão cobrar aí sobre as atribuições do Sistema Financeiro Nacional, o que acontece? Não tem como gravar todas aquelas diretrizes ali, né, ao pé da letra, mas você pode fixar a sua atenção para alguns verbos que fazem parte das atribuições do CMN, como, por exemplo, estabelecer, regular, zelar, orientar, disciplinar, regulamentar. São verbos que são característicos de órgãos normativos. Então, quando se fala em atribuição do CMN, normalmente esses verbos aqui vão estar ligados a esse conceito, ok? Aí um detalhe aqui também importante.
que a gente precisa entender para a nossa prova do Banco do Brasil, especificamente 2023. No ano de 2021, foi estipulada aqui a Lei Complementar número 179, né, de 24 de fevereiro de 2021. Essa lei, essa lei complementar é extremamente interessante que você saiba, porque é algo recente nessa área. Essa lei complementar, basicamente, ela trouxe a autonomia do Banco Central. Nós temos agora um Banco Central independente. Diferentemente de alguns anos atrás aí, onde não existia esse conceito, não tinha essa realidade, o nosso assunto de conhecimentos bancários era diferente. Então, o que nós precisamos entender agora? O que essa autonomia do Banco Central impacta em relação ao CMN? Antigamente, o CMN ele tinha algumas atribuições que foram revogadas, como, por exemplo, essa aqui, ó, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia e ao seu processo de desenvolvimento. Ou seja, o CMN é quem determinaria ali qual seria, por exemplo, a quantidade de dinheiro circulando na economia, que iria autorizar a emissão de papel moeda pelo Banco Central, e hoje não mais. Não é o CMN que faz isso, é o Banco Central, porque ele é autônomo. Então, a atenção que a gente chama aqui, o cuidado que a gente pede a quem está estudando para o concurso de banco, para concurso de banco, é que estude por um material atualizado. Porque se você pega um material desatualizado, pode ser que lá apareça essas antigas atribuições que foram revogadas. Ok? Então, cuidado com material desatualizado. Outra atribuição revogada: regular o valor interno da moeda, regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço, autorizar a emissão de papel moeda, ó, o que eu acabei de falar. Antigamente era o CMN que fazia isso. O CMN autorizava a emissão e o Banco Central emitia o papel moeda. Agora, o Banco Central não precisa mais do CMN para autorizar a emissão de papel moeda. Ele, por si só, pode fazer essa autorização e, consequentemente, a emissão de papel moeda, com fins de ajudar na economia. Fixar as diretrizes das normas de política cambial, inclusive compra e venda de ouro em qualquer espécie e moeda estrangeira. Isso aqui agora são atribuições do Banco Central, ok? Então já falamos aqui sobre a composição do CMN, ministro da Economia, presidente do Banco Central e secretário especial da Fazenda. Questões de concurso. Para fixar o conhecimento que foi estudado aqui, para fixar as informações que foram repassadas, vamos entender aqui. Vamos ver algumas questões, né? Como é que a banca cobra esse tipo de assunto na prova? Vamos lá. Questão da SESGRAN Rio, inclusive, para o concurso do Banco do Brasil de 2012. Vamos lá. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instituições voltadas para a gestão da política monetária do governo federal, cujo órgão deliberativo máximo é o Conselho Monetário Nacional. É o órgão aí que nós acabamos de estudar, o chefão, o CMN. E aí, pergunta: as funções do Conselho Monetário Nacional são, vamos lá, alternativa A, assessorar o Ministério da Fazenda na criação de políticas orçamentárias de longo prazo e verificar os níveis de moeda estrangeira em circulação no país? Hum, uma coisa aqui interessante que chama atenção, Ministério da Fazenda, é o que ele está falando aqui, ó. Essa prova ela foi feita em 2012. Então, nessa época, era ainda assim Ministério da Fazenda, que é o equivalente hoje ao Ministério da Economia. Ponto. Vamos deixar aqui essa questão aqui e vamos analisar as outras alternativas. Definir a estratégia da Casa da Moeda. Definir a estratégia da Casa da Moeda, estabelecer o equilíbrio das contas públicas e fiscalizar as entidades políticas? Não. Olha só. Definir estratégia da Casa da Moeda é algo muito específico, que vai ficar a cargo da própria diretoria da Casa da Moeda. O CMN não vai entrar nisso, ele é o chefão, ele não faz, ele manda fazer. Então, essa alternativa está errada. Dentro dessa lógica, a gente pode também já excluir essa questão aqui, ó. Alternativa A, assessorar o Ministério da Fazenda. O CMN não assessora ninguém, ele dá diretrizes. Ele vai estabelecer as diretrizes gerais para o funcionamento do sistema financeiro. Então, está fora de cogitação isso aqui. Alternativa C, estabelecer diretrizes gerais da política monetária
cambial e creditícia, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos das políticas monetária e cambial. Opa, aqui sim está se falando de alguém que é o chefão, que manda. Estabelecer diretrizes gerais. Ok, correto. Regular as condições. Beleza, aqueles verbos lá que nós falamos há pouco. Disciplinar. Ok. Então, sim, essa aqui é a alternativa correta. Ó. Alternativa C. É a atribuição do CMN. Mas para desencargo de consciência, vamos analisar aqui as outras alternativas. Fornecer crédito à pequena empresa. Opa, a gente pode parar bem por aqui, nem precisa ler a continuidade da alternativa, porque o CMN não empresta. Ele vai regular quem empresta, vai dar diretrizes para os que emprestam. Então, a alternativa é errada. E a alternativa é secretariar e assessorar o sistema financeiro, organizando sessões deliberativas de crédito e mantendo seu arquivo histórico. Isso aqui são características de alguém que presta um serviço de forma braçal, né? Não é a situação do sistema do CMN. Então, a alternativa também errada, ok? Alternativa correta, letra C. Mais uma questão de concurso aqui sobre o CMN, para a gente entender isso aqui e finalizar. Conselho Monetário Nacional regulamenta e cria diretrizes para o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, todas as instituições financeiras do país devem seguir as regras impostas por este órgão, ok? A entidade que mais executa as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional é o Banco Central. A gente vai ver isso aí ao longo das aulas, vai ficar bem claro isso. O Banco Central faz tudo, podemos dizer que é o principal órgão do sistema financeiro, é quem vai colocar a mão na massa, é quem vai fazer cumprir as determinações do CMN. O CMN precisa regulamentar e fiscalizar as atividades bancárias para garantir que a lei seja cumprida pelos bancos e instituições financeiras. Ok, perfeito. Aí a pergunta: é membro desse conselho, ocupando o cargo de presidente, ou seja, ele dá aqui um histórico todo aqui do CMN, né, o que ele faz, um conceito, para perguntar quem é que manda, quem é o presidente do conselho, do Sistema Financeiro Nacional. Ministro da Fazenda, ministro da Economia, ministro-presidente do Banco Central do Brasil, ministro do Planejamento ou ministro do Sistema Financeiro Nacional? Vamos lá. Ministro do Sistema Financeiro não existe. Ministro do Planejamento também não. Atualmente, dentro do contexto aí do que vai ser cobrado na prova, não existia ministro do Planejamento. Presidente do Banco Central? Não. Ele faz parte do conselho, mas não é o presidente. E aí temos aqui duas alternativas. Ministro da Fazenda ou Ministro da Economia. Quem é o presidente do Conselho? Para a sua prova do Banco do Brasil 2023, a resposta correta é alternativa B, Ministro da Economia. Ele é o presidente do Conselho, ok? Mais uma questão aí sobre CMN. Sesgran Rio, 2018. Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a instância máxima de decisão do SFN quem é? Banco Central? Não. CVM? Não. Banco do Brasil? Não. Ministério da Fazenda? Não. A instância máxima é o Conselho Monetário Nacional, CMN. Bom, com isso nós fechamos aqui a nossa primeira aula, que tratou dessa visão geral aí do Sistema Financeiro Nacional. Fizemos aqui um apanhado geral sobre as instituições normativas, supervisoras e operadoras, e já falamos sobre o principal órgão, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que é o CMN. Então, até a próxima aula e não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas, críticas e sugestões e se inscrever no canal. Nos ajude. Até a próxima. Valeu!